Olá, pessoal. Vamos agora, então, à correção da tarefa 34. Razão e proporção. Tarefa 34. Um time de futebol de Alagoas obteve, durante o ano de 2015, 25 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Determine a razão entre, letra A, o número de vitórias e o número de derrotas. Pessoal, o que é uma razão? Razão é uma fração, tá? Então, ó, a razão, ela é uma fração. Fração. Então, ele pediu a razão entre o número de vitórias e o número de derrotas. O que ele mencionou primeiro foi o número de vitórias. Isso eu coloco em cima, tá? Na parte de cima. Tá? O que ele menciona primeiro, eu coloco em cima. Depois ele mencionou o número de derrotas. Isso eu coloco na parte de baixo da fração. Tá? Então, a razão ele teve 25 vitórias, então é de 25 sobre quantas derrotas ele teve? 12 derrotas, tá? Então é 25 sobre 12, certo? Então essa é a razão entre o número de vitórias e o número de derrotas. Na letra B, ele quer saber a razão entre o número de empates, então isso aqui eu coloco na parte de cima, e o total de partidas. Aí eu coloco na parte de baixo da fração, né? Então, qual que é o número de empates? Foram 8 empates sobre quantas partidas no total, né? Então, se ele fez 25 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, quantas partidas nós tivemos no total, né? Então, vamos colocar aqui, total de partidas, ó. Total de partidas. Total de partidas. Então, eu vou ter que somar. Teve 25 vitórias, mais 8 empates, mais 12 derrotas, né? Aí, somando o total de partidas, vai dar 12 mais 8, vai dar 20, com 25, 45, né? Então, são 45 partidas. Então, a razão é de 8 para 45, tá? Essa é a resposta. Essa é a razão, de 8 para 45. Tudo bem? Nesses casos aqui, pessoal, não dá para simplificar as frações, tá? Elas já estão na forma irredutível, tá? Então, se não dá para simplificar, acaba aí. Aí na letra C, opa, peraí. Na letra C, eu não coloquei aqui, ele pede. ah, não tem letra C, tá certo, tá? Existe o número 2. Número 2. Gustavo acertou 16 das 24 questões propostas pela professora na aula de matemática. Determine a razão entre o número de acertos, ó, acertos e o total. Então, isso aqui eu coloco na parte de cima e o total coloca na parte de baixo. Então, número de acertos, ele acertou 16, tá? Então, acertos, 16. Vou colocar aqui, ó, acertos, 16. E o total de questões é 24. Total, 24. Então, ele acertou 16 num total de 24. Essa é a razão. Só que nesse caso dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 8, em cima e embaixo. Então, divide por 8 aqui, divide por 8 aqui. 16 por 8 vai dar 2.
24 por 8 vai dar 3. Isso quer dizer que ele acerta 2 questões a cada 3 questões. Ou seja, em 3 questões, ele acerta 2. Certo? Agora, na letra B, ele quer a razão entre o número de erros. Tá? Então, o número de erros e o total. Então, o número de erros, coloco na parte de cima. E o total, coloca na parte de baixo. Bom, se ele acertou 16, né, num total de 24, então quer dizer que ele errou quantas, né? Então, ele errou 8 questões, né? Errou 8, de um total de 24. Então, a razão vai ficar de 8 para 24. Simplificando por 8, simplifica por 8 em cima e embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 24 por 8, 1/3, tá? Faz sentido, né? Porque, ó, 2/3 é o que ele acertou. Então, 1/3 é o que ele errou, certo? Se eu juntar 2/3 mais 1/3, vai dar 1, né? E representaria aí o total. Beleza? Vamos, então, para a questão de número 3. Determine o valor de x nas proporções a seguir. Pessoal, o que é uma proporção? Proporção é quando eu tenho uma igualdade de 2 frações, tá? Uma igualdade de 2 frações. E toda proporção tem uma propriedade muito importante que a gente viu em sala de aula, tá? Que é aquela regra da cruzadinha, entre aspas aqui, tá? Então, é a regra da cruzadinha, ó. Cruzadinha. Por exemplo, ó, vamos pegar 2 frações que são iguais, ó. Vamos pegar aqui 2/3 é igual, 2/3 é igual a 4/6, né? Certo? São frações equivalentes, né? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, né? 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. Então, essas frações, elas são equivalentes. O que acontece quando eu tenho uma igualdade de 2 frações? Eu posso fazer aquela regra da cruzadinha, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. E 3 vezes 4 também dá 12. Ah, então quando eu multiplico o cruzado, o resultado tem que dar o mesmo. Isso sempre vai acontecer numa igualdade de frações. Sempre acontece, tá? Então, aqui na letra A, ele pede para a gente descobrir o valor desse x aqui. Então, vamos aplicar a regra da cruzadinha. 10 vezes x vai ser 10x. Tá? Então, vai ficar 10x. Isso aqui vai ter que ser igual a 6 vezes 5, ó. Multiplica cruzado, tá? Tem que dar o mesmo resultado. 6 vezes 5. 6 vezes 5. Então, 10x é igual a 30. O 10 está multiplicando, passou dividindo. X é igual a 30 dividido por 10. X é igual a 3. Então, o valor daquele x ali é 3. Certo? Vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar, ó. 6 sobre 10 igual a 3 sobre 5, tá? Troquei o x por 3. Faz a regra da cruzadinha. Olha só. 6 vezes 5, 30. 10 vezes 3, 30. Então, deu certo, né? Então, o nosso x ali vale 3, ó. Deu certinho, beleza? Vamos ver a letra B. De novo, ó, regra da cruzadinha, né? Tem uma igualdade de 2 frações. Então, aqui, nós temos 2x
aqui nós temos o 3. Então, eu vou fazer aqui multiplicar e depois o 7 com o 2. E aí você cruza. 2x vezes 3x. 2 vezes 3 é 6, né? Então, vai ficar 6x. 6x é igual. 7 vezes 2, 14. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 14 dividido por 6. O x, ó, vai dar uma fração, porque não dá para você dividir o 14 pelo 6. Mas dá para você simplificar, né? Simplificando aqui por 2, ó. Divide por 2, divide por 2. Então, vai ficar 7 terços. 7 sobre 3. Jefferson, x deu fração. Não tem problema, pode deixar em fração mesmo, tá? Não precisa dividir o 7 pelo 3, pode deixar em fração. Joia? Então tá aí. Beleza? Vamos então ao exercício número 4. Fernando usa 9 litros de água para regar 24 vasos de flores. Ele quer saber quantos litros seriam necessários para regar 40 vasos. Fernando pressupõe que vai usar a mesma quantidade de água em cada vaso. Aqui, pessoal, nós temos uma aplicação da regra da cruzadinha, que é uma regrinha de 3. Então, aqui nós temos litros e vasos, né? Litros e vasos. Essas são as minhas duas grandezas, ó. Litros e vasos. Então, eu sei que 9 litros, com 9 litros, ele vai regar quantos vasos? Ele rega 24 vasos. Quantos litros ele vai precisar? Então, agora eu vou colocar o X aqui no litros, ó. Quantos litros ele vai precisar para regar 40 vasos? Bom, aqui eu tenho uma regrinha de 3. No caso, a gente tem que, primeiro, saber se as grandezas são diretas ou inversas. Então, olha só. O que aconteceu com o número de vasos? Aumentou, né? Então, aumentou o número de vasos. Ele vai usar mais litros também. Então, se aumentou a quantidade de vasos, ele vai precisar de mais litros. Então, é só fazer a regra da cruzadinha, ó. Monta a proporção, 9 está para x, assim como o 24 está para o 40. E aí você aplica a regra da cruzadinha, ó. Cruzou de um lado, cruzou do outro. 24 vezes x, 24x. Então, vou colocar aqui, ó, 24x. Igual 9 vezes 40. 9 vezes 40. Certo? Então, 24x é igual 9 vezes 40 vai dar 360. E o 24 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar x igual 360 dividido por 24. Certo? Então, vamos fazer aqui a divisão. 360 dividido por 24. Quantas vezes o 24 cabe no 36? Cabe uma vez só, né? Duas vezes vai passar. Então, 24 vezes 1 dá 24. 24 para 36, sobram 12. Sobram 12. Não dá para dividir, abaixa o zero. Quantas vezes o 24 cabe
no 120. Então, 24 do 120 vai caber quantas vezes? Ó, 24. Se eu multiplicar aqui por 5, então vai dar 20. 5 vezes 2 vai dar 10. Com 2, 12. Né? Então, cabe 5 vezes. 24 vezes 5 dá 120. Para 120 não sobra nada. Então, x é igual a 15. 15 o quê? 15 litros. Então, se para regar 24 vasos, ele vai usar 9 litros, para regar 40 vasos, ele vai usar 15 litros de água, certo? Então, tá aí a resposta. 15 litros. Beleza? Então, pessoal, essa foi a tarefa 34, tá? No próximo vídeo, a gente vai para a tarefa 35. Então, a gente vai aplicar aí a regra da cruzadinha em grandezas diretas. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo de grandezas que são diretas, né? O que são grandezas diretas? É quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Então, nesse exemplo aqui, ele vai regar mais vasos, então ele vai usar mais litros também, certo? Quando as duas grandezas aumentam juntas, a gente chama de GDP, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal.